Bom dia, tudo bem? Quero falar com você mais uma vez sobre o meu livro Basta Acreditar. E na página 118, uma resposta de oração foi dito assim: coragem, coragem. Deus manda te perguntar se você tem coragem. Esta é uma fase da minha vida a qual eu estava destinada a ir para um lugar a qual o Senhor tinha falado comigo pela madrugada, e eu queria ter certeza e convicção que era Deus falando comigo. E dentro desta mensagem, eu gosto muito de trazer essa mensagem de Abraão para a minha vida. Quando Deus falou com Abraão, ali no capítulo 12, que ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Eu gosto muito dessa passagem de quando Deus fala com Abraão. Ele ali é Abrão ainda, né? Deus vai mudar o nome dele lá na frente, mas eu vou tratar ele por Abraão, que é o que nós já estamos acostumados. Esta mensagem é maravilhosa, porque assim como Deus falou com Abraão, eu senti que ele também falou comigo. Porque a própria Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então o Senhor continua falando, e Ele fala conosco através da palavra, Ele fala conosco através de sonho, Ele envia anjos. Deus tem várias formas de falar comigo e com você. Basta que eu e você identifiquemos que é Deus falando conosco. Naquele momento ali do meu livro, da minha vida, ia haver uma pregação no rádio. E eu falei: Deus, se foi o Senhor que falou comigo, o pastor vai pregar a tua palavra agora no rádio. Me confirma, através desta palavra, se é para eu ir para este lugar aonde o Senhor me mostrou pela madrugada. E ali o homem disse: coragem, coragem. Deus manda eu te perguntar se você tem coragem. E eu falei ali com o rádio: Deus, tu sabes que eu tenho. E então ali ele usou essa passagem de Abraão: sai da tua parentela, do meio dos teus, e vai para a terra que eu te mostrei. Então ali naquele momento eu entendi o que Deus estava falando comigo. Entretanto, assim como Abraão, eu também fiz uma escolha. Ali Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha um sobrinho que ele gostava muito, e então ele leva esse sobrinho com ele. Mas o Senhor mandou ele deixar sua parentela. E o que eu quero falar hoje nesta palavra, porque o Senhor me incomodou ali enquanto eu estava dormindo, e o Senhor falou muito no meu coração: quem você está sendo hoje? Abraão ou Ló? O que eu achei mais interessante aqui nessa escrita, que eu vim meditar aqui na palavra de Deus, foi que Deus chama a Abraão e faz promessas. Veja que está escrito na palavra de Deus, no capítulo 12, Deus faz uma promessa para Abraão, mas Abraão quer dividir a promessa com o seu sobrinho Ló. E então Abraão, porque ele tinha muitas coisas. Aqui fala assim: ó, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ali Ló vai com ele não tinha o que temer. Deus era com ele. A palavra, a promessa de bênção estava sobre a vida de Abraão. E o que eu quero que você compreenda neste dia, hoje: quem tem a promessa? É você ou é o Ló? Porque muitas vezes nós somos como Abraão. E muitas vezes nós somos como Ló.
Então não vai caber aqui, eu não estou aqui para definir qual você é. Eu estou a lhe perguntar, a promessa está sobre a tua vida ou de quem você está carregando com você? Porque aqui Deus é claro, ele faz uma promessa para Abraão. Mas, entretanto, Abraão, ele é um homem de bom coração e ele quer dividir tudo aquilo que Deus está prometendo para ele com o seu sobrinho Ló. E eles vão seguindo, e Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Ló também tinha suas coisas e começou a levar. E a terra não podia sustentá-los, porque habitavam juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar na companhia um do outro. Quer dizer, um tinha muitos bens, o outro também tinha. E agora então começa assim, olha, no capítulo 13, no versículo 8, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Então o que acontece? Abraão chama o seu sobrinho Ló, que o acompanhou nessa trajetória, nessa caminhada, e fala para ele que não haja contenda. Vamos nos separar, vamos cada um ir para um lado. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. O que eu quero dizer para você é que recentemente eu estive em Israel e eu pude ver os dois lados. O que eu quero que você compreenda é que Abraão tinha a promessa sobre a cabeça dele. Foi para Abraão que Deus prometeu. E Abraão então agora leva alguém consigo para dividir essa bênção. Ele não tinha problema em dividir a bênção. Olha só o que acontece. Quando está havendo as brigas, Abraão então fala assim: não vamos brigar. Escolhe o que tu quer. Olha, escolhe o que você quer. E então Ló, olhando e vendo que a campina era maravilhosa, verdinha e muito aprazível, ali tem água, ali tá tudo verde, eu quero este. Abraão falou: tudo bem, fica com este. E Abraão foi para o outro lado. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes a sua escolha vai determinar o seu fim. Abraão tinha a promessa e deixou com que Ló escolhesse. Ló olhou: eu quero a campina, eu quero o verdinho, eu tenho muito gado para pastar. Ele não se preocupou com o tio dele. Ele não se preocupou onde o gado do tio dele ia pastar. E eu confesso para você, depois eu até faço um vídeo e te mostro. O lado do Jordão é verde e o outro lado é só morro seco, pedras. É como se fosse o deserto. Montanhas e montanhas. E eu até ali conversando com uma das nossas companheiras que estávamos no carro, ela até disse assim: nossa, olha a diferença. Um lado é tudo verde, o outro lado é seco. Esse lado verde foi o que Ló escolheu. E quem tinha a bênção ficou do lado que aparentemente era seco, porque a bênção estava sobre aquele que ficou com nada. Então o que eu quero que você entenda hoje é que quando Deus tem uma promessa, a promessa ela vai se cumprir. A pessoa estando no lado seco, a promessa vai se cumprir. Porque olha que lindo. E mais à frente, então, Ló escolheu para si a campina e ele vai embora. E aí agora, olha só. O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. Olha que lindo, gente. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Há momentos que vai haver separação, sabe por quê? Porque Deus prometeu para Abraão. Abraão levou Ló. Ló lhe causou problema.
teve que haver o quê? Separação. Quer ficar, Ló, com a campina? Fica com a campina. Fica com o que é melhor aos teus olhos. E Abraão ficou com Deus. Olha que lindo! Depois que Ló se separou dele, o Senhor disse a Abraão, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Aleluia! Há momentos que Deus vai tirar o Ló de perto, porque a bênção está sobre você. E Deus disse para ele, olha. E Deus ainda falou para ele assim, agora que saiu o Ló, olha para o norte, olha para o sul, olha, porque a bênção está sobre você, Abraão. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós somos Abraão na vida das pessoas. Nós queremos dividir aquilo que Deus colocou na nossa mão como promessa. E infelizmente as pessoas agem como Ló. Querem o que é melhor aos olhos, não se preocupando que a promessa estava sobre a vida de Abraão. Muitas vezes nós estamos com pessoas ao nosso lado que querem a bênção só para ela. Mas ela não entendeu que a bênção não estava sobre ela. A bênção estava sobre quem estava levando. E assim nós vamos compreender que Deus, quando ele fala com Abraão, depois que ele se separou de Ló, Deus continuou falando com Abraão, com quem tem a promessa. Então você vai entender que no decorrer aqui da passagem, Deus ainda fala assim, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Deus está fazendo maiores promessas ainda agora para Abraão. E é lindo, e nós vamos vendo mais à frente, no capítulo 14, nós vamos ver que Ló é levado cativo. Agora Ló vai ser preso, vai ser detido, as pessoas vão lhe roubar os bens. Quem é que vai interceder por ele? E olha, no 14 diz assim, do verso 14 do 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Significa que o tio dele, que tem a promessa, não se esqueceu do sobrinho. Agora, quando ele sabe que o sobrinho dele está sendo levado cativo, ele então agora pega os homens dele, se reúne, vai lá e salva o seu sobrinho. Por mais que você não queira, o seu socorro virá de quem você tentou tirar a bênção. Porque ainda que você não compreenda, o amor do tio Abraão por Ló era um amor verdadeiro. E não estava arraigado em coisas. Esse amor de Abraão é o amor pela vida, é o amor pela alma, é um amor de tio para sobrinho. E agora então ele manda os homens para salvar. E ele traz Ló para perto de novo, mas Ló fala assim, não, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para aquele lugar. E então nós sabemos que ele vai para Sodoma. E ele fica ali em Sodoma e Gomorra. E agora é mais lindo, nós vamos ver aqui mais à frente um bocadinho, que Sodoma e Gomorra estava na perdição e Ló estava morando ali, mas Ló conhecia o Senhor e ele buscava a face do Senhor. Mas olha que lindo, no capítulo 18, Deus diz assim, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão, ele já era Abraão agora. O Senhor aparece com 2 anjos para Abraão.
E ele vem agora contar o que vai acontecer. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Menre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda e ao seu encontro prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco d'água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Agora então, Abraão recebe a presença do próprio Deus. O que eu quero que você entenda aqui é que as promessas de Deus, elas não falham. E Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E é tão lindo, irmãos, é tão lindo esta passagem que nós podemos tirar grandes lições para a nossa vida. Que aqui, agora Abraão, lá na frente, no capítulo 18, ali a partir do verso 22, olha só. Quando o anjo aparece para ele e o próprio Deus aparece para ele, olha só, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. É porque agora Deus tem um particular com Abraão e diz que vai destruir aquele lugar que Ló escolheu. Porque às vezes aquilo que era bom aos seus olhos vai ferir a face de Deus. E nós vamos continuar lendo aqui, que então agora o próprio tio começa a interceder. Não destrua se lá houver um justo. Primeiro ele começou, nós todos sabemos, né, com 50, depois ele abaixou para 45, depois ele foi para 40, e ele foi para 30, e foi. E Deus até disse, se tivesse um justo, eu não destruiria. Significa que Ló não era justificado. Mas Deus poupou a vida de Ló e de suas filhas por amor a Abraão, o homem que tinha a promessa sobre a sua vida. Ló recebe em sua casa os anjos. Agora Ló, lá no meio de Sodoma e Gomorra, lá no meio impertinente, lá no meio cheio de coisas que não agradava a Deus, recebe quem? Os 2 anjos. O Senhor foi até Ló? Não. O Senhor ficou com Abraão. O que eu quero que você entenda hoje é que se você tem o selo da promessa, Deus está com você. E se você é aquele que está pegando carona na promessa de alguém, para você só vai aparecer os anjos. E Deus vai continuar te abençoando. Porque Deus é misericordioso, Ele é longânimo, mas não por amor a si, por amor a quem Ele fez a promessa, que te incluiu na bênção. Eu vivi isso ali em Fortaleza. Quando eu levei alguém comigo que não estava no projeto, nos planos de Deus, infelizmente, esta pessoa me causou o quê? Problemas. Colocou pessoas contra mim, colocou a igreja contra mim, colocou os meus amigos contra mim, falava mal de mim pela vizinhança, né? No passado, eu levei uma pessoa comigo e essa pessoa fez coisas erradas. E você, Simone, não fez coisas erradas? Provavelmente sim, aos olhos dela. Porque aquilo que eu oferecia para ela não era o suficiente que ela queria. Eu estava indo na direção de Deus. Eu estava indo cumprir uma promessa de Deus na minha vida, naquele lugar. E eu resolvi levar essa pessoa para dividir a bênção que Deus estava dando para a minha vida com esta pessoa. Infelizmente, esta pessoa não aceitou. Não aceitou comer o pouco. Não aceitou passar a luta. Não aceitou passar as dificuldades. Ela já queria só a Campina Verde. Então, há momentos que para a bênção chegar na tua vida, você vai passar pela dificuldade, sim.
até a bênção poder chegar na sua vida. E o que acontece é que quando esse tipo de pessoa que está do teu lado, ela está atrapalhando a sua bênção. Imediatamente, quando essa pessoa em Fortaleza saiu, Deus operou na minha vida de uma forma sobrenatural. Eu me mudei de bairro, eu não precisei de ninguém para me ajudar, e dali o Senhor me levou à África. Um novo lugar que Deus tinha preparado já para mim, porque o seu destino já está traçado. As promessas de Deus já estão traçadas. Deus já sabia onde você ia pisar, Deus já sabia onde Ele vai te levar. Porque quando Ele falou com Abraão, Ele disse, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus sabia qual era a caminhada, a trajetória e a jornada de Abraão. Então não é diferente comigo e com você. Agora, Ló foi abençoado? Foi. Ló teve a visão dos anjos? Teve. Ló foi poupado? Foi. Por quê? Porque Ló era justo? Não. Porque o Senhor disse que se houvesse um justo naquela terra, Deus pouparia a cidade inteira. E se Deus não poupou aquela cidade, foi porque nem Ló era justo. E hoje, você está querendo dizer que você é justa, Simone? Hoje eu te digo em nome de Jesus, eu sou justificada pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por minha vida. E Deus fez promessas na minha vida, assim como fez para Abraão. E elas irão se cumprir. Ergue os teus olhos, olha para o norte, olha para o sul, o oriente e o ocidente, e tudo te darei. Ai, Simone, que ousado, isso ele falou com Abraão e falou comigo também. Porque a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. E isso é só para quem crê. Só quem crê vivencia os milagres de Deus. Só quem crê recebe as bênçãos de Deus. E aqui nós vamos ver que Ló se prostrou diante dos anjos, aqui ó. E está escrito no 19. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Ló identificou que eram os anjos do Senhor. Mas o Senhor ficou com Abraão. Ló não era abençoado? Era, ele era rico, ele tinha muitas coisas, ele ficou na campina, ele ficou onde tinha tudo verdejante, ele ficou com tudo. Mas a presença estava com Abraão. Mas o grande eu sou estava com Abraão, com quem recebeu a promessa. Só que Deus ainda poupa. Nós sabemos agora que Deus vai poupar a família de Ló, tira a família de Ló da cidade, e nós sabemos que a esposa de Ló olha para trás, e ele então fica sem a sua esposa, que vira uma estátua de sal. O que eu trago para você hoje foi o que Deus também falou ao meu coração, sobre quem está a promessa. Com quem você se identifica hoje? Dentro desta palavra que Deus traz para nós, que é uma palavra revelada. Você se identifica com Abraão, que tem a promessa, ou você se identifica com Ló, que grudou em alguém que tem a promessa? Olhe que os dois foram abençoados. Ló foi abençoado, tinha sua riqueza, tinha o seu gado, tinha sua vaca. Era tanto que começou a ter briga. E eles tiveram que se separar. Só que nessa separação, as bênçãos deixou de acontecer para Ló? Não, ele continuou sendo abençoado. Ele estava na campina. Ele estava onde o pasto era verdejante. Ele estava onde tinha água em abundância. Mas a presença não foi com Ló. A presença, o grande eu sou, estava com Abraão. Então, que eu e você possamos compreender neste dia que quando Deus tem uma promessa, ela se cumpre. Você pode dividir a bênção com alguém,
Eu gosto de Abraão, porque Abraão não quis a bênção só para ele. O Senhor disse depois ali que quando ele se separou de Ló, que era Canaã, a terra que manava leite e mel. Eu estive em Jericó, é a coisa mais linda. É lindo, é verde, é tudo muito bonito. Nas montanhas, tudo verdinho. É a coisa mais linda. Aquele lugar é maravilhoso. Você vê o deserto florescendo. Você vê a terra seca, dando alimento. É maravilhoso as promessas de Deus. Ainda que nós estejamos na terra que parece não ser fértil, a presença é conosco. O nosso pouco vira muito. Deus faz coisas extraordinárias, Deus faz coisas grandes. E o que eu quero que você entenda é que se você é só aquele Ló que pega carona na promessa de alguém, tá na hora de você se posicionar e escolher o verdadeiro eu sou e dizer para Deus: eu não quero mais ser um Ló que pego carona na bênção de alguém. Eu quero as bênçãos sobre a minha vida. Porque Deus não deixou de abençoar Ló, mas a presença não estava com ele. Quando Deus mandou visitar lá Sodoma e Gomorra, a presença de Deus não foi em Sodoma e Gomorra. Aquele lugar não era propício à presença de Deus. Aquele lugar estava corrompido, aquele lugar estava sujo, aquele lugar tinha orgias, aquele lugar tinha bebedice, glutonaria, aquele lugar estava cheio de impurezas e Deus não ousou pisar o pé em Sodoma e Gomorra. Mas ele enviou os anjos, mas foi os anjos destruidor. Mas ele poupou Ló. Então, se você está sendo um Ló hoje na vida de alguém, Deus está poupando a sua vida neste dia. Mas se volte para o Senhor, faça a sua aliança com o Senhor e deixe Ele ser o centro da sua vida. E receba as promessas de Deus sobre a sua vida e deixa de querer tirar aquilo que Deus deu para o outro e você querer se aproveitar. Porque no final, Ló ficou sem nada. Saiu a correr da cidade com as suas 2 filhas, a sua esposa que ficou mais para trás, não pôde levar mala, não pôde levar carro, não pôde levar nada. Teve que sair a correr. Isso é para você entender que Abraão se tornou o pai de uma grande nação. E Ló é visto como o sobrinho ingrato, que quis aquilo que Deus tinha sobre a vida de Abraão. E o fim dele foi triste, né? Então, que eu e você possamos compreender quem você está sendo. Abraão, aquele que Deus fez promessas, ou você está sendo Ló? É para que eu e você possamos compreender. Muitas vezes, nós podemos ser o Ló na vida de alguém. Um parasita. Muitas vezes, eu e você podemos aí pegar carona na bênção de alguém e querer dar o golpe. E querer ficar com o melhor. E dizer, não, Deus também é comigo. Eu também sou servo do Senhor. Eu vou ficar com o melhor. Por que que ele vai ficar com o melhor? Não. Mas o que Ló se esquece é que a promessa foi para Abraão e não para ele. Então, que eu e você possamos compreender que quando Deus faz promessas, ele cumpre. E basta você acreditar que as promessas, elas irão se cumprir. Foi isso que o Senhor falou no meu coração nesta manhã. Eu tenho vivido em alguns momentos em que alguns Lós eu coloco na minha vida e eles tentam tirar a bênção que Deus tem para mim. Mas eu continuo acreditando na presença que está comigo e que a promessa foi feita sobre a minha vida. E eu creio que a presença está comigo.
que você também possa crer que a presença de Deus está sobre a sua vida. Amém? Deus os abençoe. Eu sou a missionária Simone, que falo diretamente de Portugal. Basta acreditar. Creia. As promessas de Deus, elas não falharão sobre a sua vida. A paz do Senhor Jesus.